Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos aqui hoje, então, com muita alegria, com o professor Junô Cornélio Matos, da Universidade Federal de Pernambuco, para conversarmos um pouco sobre o ensino de filosofia, né, sobre a filosofia na escola, sobre uma coisa muito linda que eu vi se formar, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, na última ANPOF Ensino Básico, e outras questões que apareçam, que sejam relevantes para a nossa conversa sobre filosofia, né, sobre formação de professores em filosofia. Então, boa tarde, professor, tudo bem? É uma grande satisfação, então, estar aqui com o senhor para essa entrevista, né, especialmente considerando a sua contribuição, os seus escritos, o quanto o senhor se empenhou nessa área do ensino de filosofia no Brasil. Então, eu gostaria que o senhor começasse um pouco falando para o pessoal sobre a sua carreira, a sua trajetória acadêmica e profissional. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite para essa nossa conversa. Primeiro dizer que eu estou aqui com muita felicidade porque a Universidade Federal está fazendo um concurso para professora na área de ensino de filosofia. Essa tem sido uma tendência crescente nas universidades públicas brasileiras, e isso mostra que os nossos cursos de filosofia, apesar muitas vezes das resistências ainda existentes, mas começam a se abrir para essa realidade do ensino de filosofia e para a necessidade de pensarmos bem essa formação, não é? Então, mas na sequela de sua pergunta, eu sou cearense, Juazeiro do Norte, não é? Estou em Pernambuco já há bastante tempo. Lá eu estou trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco. Na universidade eu trabalho dentro de um pequeno núcleo de formação de professores no Departamento de Filosofia. Estou responsável pelas disciplinas de estágio, das quais eu sou também coordenador. Tenho um programa de extensão chamado Observatório do Ensino de Filosofia, onde a gente tenta articular a rede pública, e até bem pouco tempo estive com o PIBID e com residência pedagógica, não é? A questão da formação do professor de filosofia, do ensino de filosofia, é uma questão que me mobiliza há muitos anos, não é? E essa tem sido a minha maior área de pesquisa e de atuação. Sim, vi a sua produção já também como uma professora que trabalha com estágios em filosofia, já me utilizei também dos seus escritos, né, para fazer a formação aqui nesta universidade, porque estamos recebendo o professor Junô aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, para esse concurso, então, em ensino de filosofia que a universidade está propondo, né, esperamos que seja um concurso bastante benéfico para a nossa área aqui, né, eu me coloco nessa área, eu gosto bastante da área de formação de professores. Então, professor, conversamos um pouquinho antes, né? Sei que o senhor tem essa extensa e rica trajetória no ensino de filosofia, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre os principais marcos como professor e pesquisador, e uma das questões, né? O que inspirou a seguir a docência e a pesquisar sobre o ensino de filosofia? Isso. Eu comecei a minha vida acadêmica muito cedo, não é? E o meu interesse, primeiro, ele se centrava na filosofia de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, não é? Isso era, e ainda é, uma característica minha, porque eu sempre achei que discípulo nem ser nem ter. E o Nietzsche me dava esse lugar de fala de maneira muito confortável e me ajudava a pensar a filosofia, não com a filosofia, mas fora dela. E me ajudava a me posicionar diante dos fenômenos culturais e sociais. Mas aí, na Universidade Católica de Pernambuco, onde eu comecei trabalhando, eu fui primeiro coordenador de curso, depois chefe de departamento, de um curso de licenciatura, prioritariamente, e depois eu fui diretor do centro. Naquela época falava-se decano de Filosofia e Ciências Humanas. E era um curso prioritariamente de
de curso de licenciatura, era um centro prioritariamente. E a nossa discussão, ela girava sempre em torno da formação do professor. Eu tinha feito o mestrado em filosofia, estudando Nietzsche, perguntando se havia a possibilidade de falar de uma antropologia em Nietzsche, não é? E me preparava ali para fazer o doutorado, mas as conversas, a vivência, a convivência, a dinâmica da gestão, eu costumo dizer, me converteu para a formação de professores. E nesta ocasião, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia até então, que foi o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp. Que foi o seu orientador. Que foi meu orientador e que era um dos grandes líderes do movimento nacional pela formação dos profissionais da educação. E que vinha, a associação vinha há muito tempo mostrando que era necessário pensar a docência como uma atividade profissional, como um trabalho de organização de práticas pedagógicas que envolvia o sério fazer docente na escola. Aí eu digo, poxa, eu vou fazer o meu doutorado com esse cara. Aí fui lá, fiz a seleção, passei e resolvi levar para aquele ambiente tão múltiplo e com pesquisas em tantas áreas a discussão da formação pedagógica do professor de filosofia. E essa foi minha tese de doutorado. Sim. Naquele tempo eu vivia muito impregnado, nós estamos falando aí do meados dos anos 90. Sim, finalzinho, né? Eu vivia muito impregnado da ideia de que tudo se resolveria com uma bela formação de professores. Se os professores e as professoras recebessem uma formação competente, se os cursos de filosofia articulassem de maneira adequada conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos, se a gente pensasse em práticas de ensino de filosofia que emergissem do chão da escola, que estaria resolvida a questão. E aí, o doutorado me ensinou muito mais do que eu queria que me ensinasse. Me ensinou que formar professor não bastava. Formar professor era uma condição fundamental, mas não era tudo. Era preciso, além de pensar na formação de professor, pensar, acima de tudo, na valorização profissional. Pensar em cargos e salários, pensar em carreira, pensar em valorização. E aí nós tentamos nos centrar na ideia de professor como categoria, professor como classe social, professor profissional, e a bater o diapasão, a mostrar que toda aquela onda que naquele momento se falava, o professor pesquisador, o professor reflexivo, o professor isso, o professor aquilo, e que toda aquela novidade ia surtir pouco efeito se não levasse em conta o professor como gente num processo de educação, que é um fenômeno social e que é uma construção coletiva. Este processo me levou a descobrir uma coisa importantíssima chamada escola. Então eu comecei a entender que o professor de filosofia na escola, ele não é primeiramente o professor de filosofia, ele é o professor da escola. Que o compromisso primeiro dele não é com este ou aquele elemento do currículo. O compromisso primeiro dele é com o projeto pedagógico da escola. Ele é professor comprometido com o projeto político-pedagógico da escola. E por que comprometido com o político-projeto pedagógico? Professor de filosofia, professor de biologia, professor de química, professor de matemática, pedagogo, psicólogo e tantas outras coisas, não é? Então nós passamos a discutir agora a escola
como um lugar de trabalho docente. A escola como um espaço onde todos são trabalhadores da educação, mas só o professor e a professora é profissional da educação. Sim. A escola como um espaço onde o trabalho para acontecer precisa atender requisitos materiais e sociais necessários. E não se tratava de encher a escola de computadores. Eu estou pensando na onda do Fernando Henrique Cardoso, na onda de outros presidentes que achavam que se criassem laboratórios, se enchesse isso, aquilo estava ótimo. E no Nordeste brasileiro, alguma escola que colocava a antena parabólica, ela caía. Não é? E havia escolas onde a escola era linda, mas não tinha um sanitário para o menino fazer uso. Havia escolas que tinham os livros do PNLD guardados dentro do banheiro, porque eles eram pesados demais, os meninos não queriam levar para casa e porque os professores não sabiam trabalhar com eles. Então, essa era a realidade da escola. No bojo disso, veio o movimento pelo retorno ao ensino de filosofia, primeiramente inspirado no projeto-lei do deputado federal Roque Zimmermann, que foi vetado pelo Fernando Henrique Cardoso, sob a alegação de que feria a lei de responsabilidade fiscal, e que depois foi mais uma vez submetido pelo deputado maranhense, juntando a filosofia e a sociologia, e finalmente foi aprovado, foi homologado pelo presidente Lula. Com obrigatoriedade. Como disciplina obrigatória. E aí retornamos à escola. Aí me vem um outro problema. Foi por posto de trabalho que nós brigamos? O que nós queremos é o professor empregado na escola? É só isso? Não é isso. É também isso. Nós queremos postos de trabalho, mas nós queremos mais que isso. Nós queremos ocupar um lugar político na escola. Nós queremos, nós filósofas e filósofos, ajudarmos a repensar a escola. Então, essa é a grande questão. E vem ao lado disso uma questão importantíssima e que abalou muita gente, que foi, mas agora o cara que é formado em História, ele vai dar aula de Filosofia? O cara que é formado em Física, ele vai dar aula de Filosofia? A pessoa lá de Biologia vai dar aula de Filosofia? E foi. E foi porque o contexto ainda é de um grande déficit de professores de filosofia. Professores e professoras egressos do curso de filosofia, não é? Mas veja, esse era o maior problema? O maior problema, de fato, era a gente formar e articular para um posicionamento científico-político dentro da escola. Essa, para mim, é a questão fundamental. Porque nossos professores e nossas professoras de filosofia parecem que ainda continuam pensando no ensino de filosofia como um minicurso de história da filosofia, minicurso de doutrina filosófica, e ainda pensa o aluno como repositório do seu suposto saber. Essa é a questão fundamental. A isso se alia, então, uma outra luta necessária e que eu acho que é capaz de fortalecer demais a escola, que foi a luta pelo mestrado profissional em ensino de filosofia. Esse mestrado ele foi plantado dentro da Ampof, ele ganhou força com o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, que eu não falei do GT, está lá atrás, e ele foi se consolidando até que foi aprovado pela CAPES. Hoje nós somos uma rede com 25 núcleos, ainda coordenado pela Federal do Paraná, porque houve um período onde o coordenador ficou pro tempore, agora ele ainda está, então, acho que setembro do ano que vem finaliza o primeiro mandato dele. Feito o Prof. Filho,
Agora nós estamos fazendo uma pesquisa estudando o impacto do profilo na educação básica, na escola básica. Aí uma outra briga que se desenvolve, que é a necessidade de articular os professores e as professoras da filosofia em sua própria associação. Sim. Veja, no ano 2012, o professor Silvio Galo, o Gabriel e outros colegas articularam na Unimep o primeiro Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia. A ideia é que esse congresso ia desencadear uma série de outros eventos. Por uma série de fatores não aconteceram. Em 2012, 10 anos depois, eu fiz o segundo Congresso Brasileiro de Ensino de Filosofia. E a ideia era retomar e que outras universidades fossem comprando e fossem levando, também não aconteceu. Aí começaram a acontecer pequenos encontros regionais. Em Sergipe, o professor Christian Lidberg organizou um encontro de professores de filosofia e junto com a professora Patrícia e outros colegas e outras associações, começaram a articular a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. A BFIL foi fundada, você é uma testemunha ocular da história, não é? E essa é a nossa briga hoje. O ensino de filosofia, o que é isso, é qualquer ensino, qual é o chão desse ensino, que coisa é essa que a gente chama escola, como é que o professor e a professora, ele vai para além do seu mistério de trabalhar a filosofia enquanto processo de ensinagem, ajudar a repensar a escola. Então, desculpe, eu falei demais. Não, que ótimo, fico muito feliz, porque já me abriu tantas coisas assim que eu vinha pensando assim. Me agradeço por essa exposição. Eu queria retornar um ponto ali que foi tratado, que é a respeito dessa escola, né, do papel do professor de filosofia, então, na escola, que não seja esse papel tão comum, né, posso falar porque trabalho nesse local, de reprodução de uma história da filosofia, ou de ter que fazer uma escolha se vai trabalhar por temas, né? No fundo, sempre me perguntei quando que a gente alcança uma filosofia nossa, né? Nós temos feito a crítica da escola mais insistentemente, acho que dos anos 80 para cá. Sim. Os pedagogos e cientistas sociais, nós filósofos nos apoderamos há não muito tempo dessa discussão, não é? Eu estou falando nós filósofos brasileiros, não é? Mas nós inicialmente compramos alguns pacotes prontos. A ideia da escola como reprodução, a ideia da escola como aparelho ideológico, a ideia da falência desse modelo de escola renascentista, mas nós não apresentamos nenhum tipo de alternativa. Não somos propositivos. E aí, veja, para mim, essa é a questão. O que nós, filósofos e filósofas, temos e podemos dizer da escola? Mas qual é a importância do professor e da professora na educação básica? É que nós queremos dizer de dentro da escola e não de fora dela. Nós não queremos tornar a escola um laboratório do nosso conhecimento. Nós queremos o contrário, que a escola nos eduque para o nosso ver e o nosso dizer. Que fenômeno é esse, chamado escola? Como é que ela pode ser reinventada? E quando eu falo escola, quando eu falo reinventada, eu não estou pensando em novas metodologias ou novas estruturas físicas ou um anteparo didático, pedagógico e político que troca 6 por meia dúzia. Eu estou pensando em realmente como é que a gente pode insurgir-se, desconstruir e construir uma outra realidade de escolarização. Isso é a primeira coisa. Nesse contexto,
e talvez essa é a modesta parte que tem... Professor, desculpe, tá. Sim. E talvez essa é a modesta parte que tem me cabido nesse latifúndio, que é pensar o que é que a filosofia vai fazer na escola. Sim. E aí eu vou primeiro falar da formação docente, não é? Que, a meu ver, é uma formação que prossegue equivocada, não é? Esses dias, eu dizia a um diretor da CAPES, responsável pelos programas de PIBID, residência e profilo, e eu dizia para ele, Antônio Carlos, eu gostaria de pensar programas que fossem demandas da escola. Não fosse a universidade que demandasse a escola, fosse a escola que demandasse a universidade. Porque o meu sonho é tornar a escola pública uma grande praça. E aí eu brinco, eu digo assim, do Iapoque ao Chuí, da educação básica aos mestrados e doutorados, à educação superior, uma praça. A responsabilidade social da universidade pública é com a escola pública. E ela não pode dar as costas a esta realidade. Então, pensar a formação de professores, professoras, mas pensar uma formação que nasça na escola. Eu, por exemplo, defendo que a porta de entrada do aluno de licenciatura deveria ser a escola e não a universidade. Ele vai lá, faz um processo etnográfico de aproximação, de observação, de escutação, e a escola e a universidade vai acompanhando, vai sistematizando, tá? E a partir disso vai trabalhando conhecimentos específicos aliados a essa passantia que é uma verdadeira aula pedagógica, didática dentro da escola. Mas isso é um delírio. Mas é um ótimo delírio. Mas nós precisamos repensar a formação. Não precisamos? Agora, eu digo assim, qual é a formação ideal para o professor, a professora de filosofia? Eu penso que é uma formação que deve seguir aliada nos conhecimentos específicos. São dois trilhos. Não há um menor e não há um melhor. Mas o estudante de filosofia, ele tem que ter um farto, um profundo, um amplo conhecimento dos conteúdos filosóficos, do processo de construção da história, daquilo que os pensadores, as pensadoras fizeram em relação às demandas de suas diferentes épocas, das filosofias sob as várias denominações, se possível, dos idiomas. Ora, eu queria que meu aluno de filosofia pudesse estudar latim, grego, o que ele tivesse interesse. Que ele pudesse estudar também a filosofia latino-americana, a filosofia brasileira, a filosofia africana, e terminasse o imperialismo eurocentrista. Não é para abandonar, não é para deixar de estudar o Heidegger, o Wittgenstein, o Kant, o Nietzsche. Não é para deixar de estudar, mas é para deixar de pensar que a única possibilidade de pensar a filosofia é esta. Não é. Esta é uma. Válida, razoável, importante, mais uma. Então, esse estudante, essa estudante, ela deveria estar exposta às mais diferentes possibilidades. E ao lado disso, e no outro trilho, como eu disse, nem maior nem menor, a didática, a formação docente com a gestão, com o ensino, com o planejamento, com a avaliação. Não é? Para que o aluno tivesse uma expertise. Mas olha, por que dentro da escola? Porque não se aprende a ser professor fora da escola. Isso é uma coisa que só se aprende na escola. Sim. Porque ninguém é professor no atacado. Não. Professor no varejo, não é?
E cada turma, cada grupo, cada dia tem uma demanda diferente. E não há formação acadêmica nenhuma. O mais importante pós-doutorado que dê conta da demanda cotidiana da escola. O fluir na escola é muito intenso. E nós precisamos ter cuidado, porque nós vamos encontrar muitos doutores, muitas doutoras, que são verdadeiros cavalos batizados. Nós precisamos de gente que tenha cultura, que tenha conhecimento, que tenha um refinamento cultural, mas que seja gente, que esteja aberto, que queira aprender e desaprender sempre. E isso só se aprende na escola. Então, eu penso que esse, para mim, é o grande desafio. Sim. Como é que a gente pode olhar a escola e trabalhar nela? E esse, então, a gente vai terminar descobrindo que a filosofia que a escola de educação básica precisa não é uma homeopatia de história, não é a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, de Bergson, é a filosofia que parte das demandas existenciais dos meninos e das meninas. É a filosofia que nutre, que aprofunda, que ajuda a construir as perguntas da vida. É um processo de perguntação, sabe? É um processo que se constrói a partir da vida. Ah, mas o que é isso, Junão? Isso é subjetividade? Isso não aprofunda nada? Não. Eu gostaria que o meu colega professor lá na educação básica, ele pudesse discutir gênero com as pessoas, discutir o amor com as pessoas e pudesse, lá para as tantas, pegar um texto, do banquete e dizer assim, olha gente, a nossa possibilidade de resposta a essas perguntas são essas. No século tal, fulano de tal, que existia em tal contexto, ofereceu essa resposta. Então, vamos dialogar com ela. Então, não é desprezar o conteúdo e o texto filosófico, mas é colocá-lo no contexto e colocá-lo em função dos processos existenciais do menino e da menina. É uma idade tão... A gente teve ali agora um COF Juventudes, né? Então, a gente pensa o quanto essa idade é uma idade em que as questões existenciais estão afloradas, né? E o quanto o mundo em que vivemos tem instigado, né? E não oferecido respostas ou caminhos para que eles possam pensar, aprofundar essas questões ou encontrar amparo em algum pensador que tenha tido uma trajetória anterior, né? Compartilho das suas ideias a respeito da formação de professores num sentido amplo. Fiquei pensando aqui, me corrija, que poderíamos ter um núcleo de formação de professores grande, né? Não dividido em pequenas licenciaturas, mas talvez depois, então, as pessoas buscarem as suas formações específicas, né? Talvez começando pela própria escola. Mas eu gostaria de voltar a essa questão da escola, né, que muito me interessa, porque a escola, às vezes, ela é muito romantizada. E a escola a que eu atuo, por exemplo, é uma escola de muita violência. Ela é uma escola que está sempre sendo alvo de violências de vários tipos, são violências de gênero, como ainda essa semana vivenciei, são violências físicas, são violências até curriculares, né? E ela é muito perpassada por uma sociedade que a gente não tem como negar e que isso atravessa a prática do professor, de tal maneira que às vezes é mais fácil a gente procurar o conteúdo. É mais fácil a gente procurar lá a homeopatia da história da filosofia, né? Do que a gente querer enfrentar esses problemas dentro da sala de aula de algum modo, né? Então, de novo, eu retomo essa questão da escola, pensando nessa escola assim tão crua, né? Que temos uma escola pública, né? E de que modo, então, a gente pode pensar a filosofia dentro desse contexto de uma escola que
que é atravessada por tantos problemas sociais e grande parte pelo problema da violência. Isso. É preciso a gente compreender que a escola não gera violência. A violência é gerada fora da escola, é no tecido social. É o menino que a família não tem o que comer, é o menino que testemunha o pai embriagado batendo na mãe, é o menino que vai vender droga para ter alguma coisa ou para poder comprar a própria droga, não é? É a menina que é violentada dentro de casa pelo pai, não é? É a família que está massacrada por uma sociedade que só enxerga o lucro e o capital. E é essa pessoa que está dentro da escola. E eu, de algum tempo, eu tenho dito que dentro do capital, dentro do neoliberalismo, não há salvação. Então, veja, o meu grande problema hoje, eu não quero melhorar a escola. Essa escola, não. Eu não quero ver como é que essa escola ela vai ficar boa. É o contrário, eu quero acabar com ela. Eu quero pensar que outra escola é possível se eu olho, como dizia o Guimarães Rosa, a terceira margem do rio. Que margem do rio é essa? Isso é luta, isso é enfrentamento. Todavia, veja, enquanto seu lobo não veio, o que nós vamos fazer? Juno, essa é a escola que não é do seu sonho, mas é a que existe. Então você não vai fazer nada porque você não quer melhorar a escola? É isso que você está dizendo? Não. Eu estou dizendo aqui, como diria Raulzito, no cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora do disco voador. É isso que eu estou dizendo. Eu quero pensar a ação de resistência dentro de um processo de revolução para além do fenômeno que eu enxergo. Então veja, o que é possível fazer? O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso tentar desconstruir junto ao menino e à menina essa história que ainda graça de que, olha, você tem que estudar porque é assim que você vai ter ascensão social. Ainda vai ter alguma mínima dignidade, ainda vai ter alguma coisa, mas ele está numa escola que ainda quer ensiná-lo a apertar parafuso. Então, olha, você tem que apertar parafuso para ter o seu ganha-pão, tudo bem, mas esse não é o seu ideal de vida. Como é que a gente vai fazer, não é? Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa relativizar esses abecedários que diz que eu tenho que reprovar o menino porque o menino não repetiu o que eu disse corretamente. E que a gente segue fazendo isso. Eu acho que a gente tem que expurgar essa curricularização que diz que a história é feita em bloco e que as coisas não dialogam entre si. Não é verdade. A história é cíclica. A história é dialógica. Não é? Eu acho que a gente tem que perder o medo de se aproximar do outro e de pensar o outro como gente. Como gente. Quem é o meu aluno? Eu faço questão de trabalhar isso no mestrado muito com o pessoal. Quem é o seu aluno? Quem é? É um fulano do bairro tal que é uma área de assentamento subnormal. Mas que diabo é isso, assentamento subnormal? Depois, veja que o menino da rua tal não é o mesmo menino da rua qual. É diferente. Quem é esse menino? Vamos conhecer esses meninos, essas meninas. Vamos ver de fato quais são as demandas. E vamos trabalhar devagarinho, ainda que eu tenha que trabalhar conteúdos. Nós agora vivemos todos tão massacrados com o tal do Enem, não é? Então aquelas 4, 5 questões que o menino tem que passar e tem que fazer, tem que adquirir competência tal, habilidade tal, e aí do professor se não chega junto. Mas eu tenho que chegar junto numa perspectiva
de resistência, de subversão. A minha questão é como é que a gente aprende nessa escola que nos dificulta tanto a subverter essa ordem, sem ser escandaloso, sem ser a bala que matou Kennedy. Mas sabe aquele trabalho de formiguinha, não é? Fernando Pessoa, eu sempre fezei ser eu mesmo, mal, mas eu. Entendeu? Aquele trabalho silencioso que eu vou fazendo, aí a direção vem e diz, fulano não é assim, não, tá certo, tudo bem, mas eu vou fazendo. Como é que eu consigo articular os meninos e as meninas? Não para tomar cachaça no bar da esquina, mas para fazer coisas que são agradáveis também, não é? Por exemplo, jogos, cinema, música, dança, canto. E como é que eu não faço isso? Não para fazer um massacre filosófico em cima deles. Um projeto que a gente está alimentando agora, eu vivo em Pernambuco, que é a terra do frevo, a gente está chamando de Filosofrevo, que é um projeto de divulgação filosófica. Então a nossa meta é armar tendas com crianças, com jovens, com terceira idade, com trabalhadores, entendeu? É fazer show, é fazer festa, é fazer feira e fazer filosofia. De maneira sorrateira, mas firme, sabendo o que a gente quer, sabendo onde a gente quer chegar, mas fazendo, não é? Porque esse mundo tão sonhado por a gente, ele não vem se a gente não fizer nada. Mas ele também não vem se a gente embarcar nesse discurso que a gente precisa pintar a escola de verde porque azul não está mais dando, mudar o livro didático porque e que o governo é bonzinho, porque ele agora vai dar até a farda dos alunos, ele dá a merenda escolar, ele dá, e o aluno não sabe que não é ele que dá, o aluno que está pagando, não é? E por outro lado, o menino que é beneficiado pela política pública, ele também precisa saber que ele só está ali porque há uma política pública. Mas essa política pública não é uma dádiva de um governante, é uma dádiva de uma sociedade, que não é dádiva. É um processo de luta. Isso. Isso é bastante importante. E sim, a filosofia faz esse trabalho de, vagarosamente, né, sendo subversivo do seu modo. Pelas bordas. E veja, é por isso que a gente precisa ter conteúdo filosófico. É por isso que o aluno precisa ter um curso de excelente qualidade. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais inventivo eu sou, mais criativo eu sou. O problema é que a gente tem o conhecimento para ficar repetindo, vomitando em cima dos outros. Nós nos bastamos em sermos intérpretes e hermeneutas da filosofia dos outros. Nós não somos dialogantes, críticos. Esse é o problema. O problema não é estudar. Eu tenho que ler o Capital de Marx. Tenho que ler. Mas não para ficar repetindo em toda esquina. Mas para me apossar e a partir dele dizer o meu dizer. Esse é o desafio. E é um desafio grande esse. Mas eu ainda tenho algumas questões ali para lhe propor, né? Eu estou à sua disposição. Então eu gostaria de pensar conversar a respeito da filosofia que se faz no ensino à distância, né? Quais são as possibilidades? Essa filosofia, ela tem um alcance que talvez a filosofia nos cursos presenciais não tenha, né? E faz formação de professores também, né? E é um formato novo para um saber tão antigo, né? O ensino à distância. Então, como essa filosofia lá e essas
novas possibilidades de pensar a filosofia, do tipo a filosofia que trabalha com a inteligência artificial, a filosofia que trabalha com a hipervigilância, né? Como essas novos temas da filosofia e esse novo modo de fazer chegar a filosofia aos sujeitos poderia então acrescentar algo, renovar a filosofia, dar uma transformada. Eu acho que sobre EAD, eu queria te dizer que finalmente, de uns anos desses para cá, nós começamos a falar em ensino à distância e não em educação à distância. Educação se faz na relação face a face. O ensino ou a ensinagem é um processo, é uma dimensão de processo educacional. Eu particularmente faço duas críticas ao modelo que nós temos hoje no Brasil. Primeiro é um modelo que a gente chama de sistema. E num país de dimensões continentais como o nosso, talvez seja a única forma de democratizar o acesso ao conhecimento em regiões fronteiriças. Mas vê o que acontece. Aí eu tenho um curso de filosofia EAD, que é uma cópia do meu curso de filosofia presencial. Poxa vida, mas é isso mesmo? O meu estudante presencial, ele tem possibilidades e condições que o meu estudante EAD não tem. A outra coisa, aí eu digo que é um sistema. Educação EAD é um sistema. E eu faço parte de um sistema público. Aí eu tenho um curso de filosofia em Pelotas, eu tenho um em Novo Hamburgo, eu tenho um em Porto Alegre, eu tenho um lá no Recife. E um não conversa com o outro. Um não favorece o outro. Por que nós não poderíamos pensar em estabelecer pactuações entre esses diferentes cursos? Ou entre as diferentes escolas? Ou entre a rede pública? Para que meu curso, meu aluno de EAD que está lá, lá na ponta do Brasil, que ele pudesse ter o suporte da escola pública que tem lá. Ah, mas lá não tem ninguém formado em filosofia. Não tem. Mas tem pedagogos. Mas tem a escola. Mas tem aqui uma sede. Tem um governo federal que faz a política e que diz que patrocina. Então, que não dê um curso, que dê as condições materiais para que esse curso possa se efetivar de maneira competente. Eu penso que, para mim, essa é a primeira crítica que eu faço. Eu acho que nós poderíamos buscar constituirmos mais e mais como uma rede em diálogo. Agora você me diz, mas é necessário e como? Como é necessário? Como é necessário que a escola pública, que a instituição pública finalmente abraçou os cursos de formação à distância? Porque sem elas, as instituições privadas estão mercantilizando a educação à distância. Há empresários fazendo rios de dinheiro, ficando milionário com a educação à distância. Entende? E às vezes fazendo coisas que me parecem de qualidade duvidosa. Então, que bom que a instituição pública disse não, né? E venceu o preconceito muito forte que ainda paira sobre ensino à distância. Sim. É possível fazer um ensino à distância de qualidade, comprometido e sério? Totalmente. Agora, veja, até para isso, a gente precisa, toda política tem que ter o fomento. Não existe política boa se não há um fomento adequado. A gente precisa das condições.
as condições gerenciais, as condições pedagógicas, as condições infraestruturais. Depois, a gente precisa da formação. Eu estou escolhendo um monitor. Mas como é que eu estou escolhendo esse monitor? Eu disse, não, pessoa que tem um mestrado, que tenha tal experiência, aí eu escolho. Mas eu estou formando esse monitor? Eu estou acompanhando o trabalho dele? Como é que eu estou fazendo? Tá? Outra coisa, a gente ainda tem uma grande discussão em torno de conteudistas. Mas olha, o Brasil, no caso de filosofia, tem uma produção filosófica tão farta e tão boa, porque há muito trigo no meio desse joio, que talvez esse dinheiro que se gasta tanto produzindo material didático poderia ser selecionando, fazendo uma crítica, fazendo parcerias. Por exemplo, os cursos de ensino de filosofia, fazer parceria com mestrados profissionais de filosofia. Há muitos caminhos possíveis. Sim. E eu acho importante e acho necessário. Sim. Solidificar uma rede, né? E trabalhar em conjunto em favor do ensino de filosofia no Brasil. Com foco na formação. O foco na formação seria uma coisa excelente, assim, se ele pudesse começar, porque isso pode começar em algum momento por alguém, por alguma instituição, né? Quem sabe já não começa. Não, mas deixa eu dizer a vocês, o professor Antônio Carlos, que é o diretor de EAD da CAPES, é o setor que aprova esses cursos todos e que está vinculado à OAB. Se vocês levarem uma boa proposta para ele vai acatar, porque ele é um homem muito, muito aberto, muito disponível. Vocês podiam chamá-lo aqui e fazer uma discussão, fazer um seminário. Aproveita e me chama também. Claro, né, professor, com certeza. O senhor está lançando uma semente, né, e óbvio que a gente tem todo o interesse assim, que isso frutifique, né? Porque afinal é a nossa área que a gente tem tanto carinho, né? Uma área de ensino de filosofia. Professor, eu gostaria ainda, não sei como é que está o seu tempo, né? Eu estou à sua disposição. Gostaria de avançar mais um Fica pouquinho, à vontade, assim, né? Estou à sua disposição. Eu queria lhe perguntar a respeito do EAD, né? Lá na nossa Constituição, na parte que ainda não foi reescrita, né? Na nossa Constituição ainda consta uma formação para a cidadania, né? Porém, o conceito de cidadania ele tem sido debatido, repensado, né? Vários autores estão questionando, né, um conceito de cidadania tal como ele é tomado às vezes pela filosofia e pela sociologia, também pela história. Então, faz sentido ainda que a gente pense uma educação no Brasil, que a finalidade da educação no Brasil seja uma educação para a cidadania? Gilberto de Mestal chegou a falar em cidadania de papel, não é? Porque, consequente do termo jurídico, cidadão é aquele que tem o registro, que vota, que é votado, não é? Uma cidadania jurídica, não é? A educação, a Constituição e a LDB, quando buscou o princípio de formar para a cidadania, talvez buscou, eu vou dizer uma coisa, um pleonasmo, mas buscou na ideia de uma cidadania ativa. Sim. Cidadão é aquele que participa da vida da sua comunidade, que constrói a sua própria vida, que busca a dignidade. Infelizmente, toda essa briga pelo novo ensino médio, agora o novo novíssimo, não é? O NEM, não é? Terminamos que ganhamos coisas como projeto de vida, empreendedorismo, protagonismo juvenil, tanta coisa que nós não sabemos ao certo o que é. Eu acho que fundamentalmente a educação ela existe como formação
do homem, da mulher, para uma vida de dignidade, que alguns chamam de humano. Eu gosto muito de falar em formação para dignidade, para uma vida digna. O que é uma vida digna? É uma vida que abraça a cidadania em todas as suas dimensões, jurídica, política, social, econômica, não é? Talvez, Ana, o termo educar para a cidadania, talvez ficou enxovalhado, tantos usos e desusos, e talvez seja uma dessas expressões que perdeu o sentido, não é? Sim. Não obstante, a cidadania continua sendo um desafio grande, se você pensar o tanto de gente no nosso país que ainda não come, o tanto de gente no nosso país que não pode ter acesso aos bens da cultura. Não sem é? saneamento. Pois é, saneamento básico, e sem contar que nós vivemos 4 anos da familícia, que quase acaba com a gente e que nós precisamos ter cuidado. Olha o que aconteceu agora com a Argentina, não é? Olha o que aconteceu nas eleições municipais, não é? Com a direita e o centro avançando nos municípios. Precisamos ter cuidado para não ter esse povo de presente novamente, não é? Então veja, educar para uma vida digna ainda faz sentido. Sim. Se eu pensar que a educação é para a construção de sentido, e a construção de sentido é para que eu possa me inserir e intervir no mundo da vida. Então, que bom que a gente pode falar nisso. Sim, que bom. Eu só fico me perguntando, assim, por tudo que o senhor citou aqui, né, que aconteceu conosco nos últimos anos, né? E por essa... pode ser um enxovalhar do termo cidadania, mas pode ser talvez que as fronteiras do mundo estejam se expandindo também, e aí a cidadania não seja algo tão localizado, mas se seja um conceito mais amplo, mas enquanto as pessoas ainda não têm nem o saneamento básico, também, né? A questão é que essas fronteiras, Ana, elas se desenvolvem na direção do capital, não é? Veja, as categorias que você falava antes de hipervigilância, de um Estado cada vez mais amplo, dessa tão decantada agora, o último canto da sereia, a inteligência artificial, como se houvesse uma inteligência artificial sem que houvesse um homem e uma mulher que a criasse, que a alimentasse, mas nós precisamos atentar para isso e fazer da tecnologia nosso aliado. Porque veja o que o capital fez. O capital descobriu o conhecimento. O capital investiu na pesquisa, não é? E eu costumo dizer assim, olha, minha avó, ela tinha uma geladeira com a qual ela criou todos os 12 filhos, com a qual ela ajudou a criar netos. Aí um dia, o cara da pesquisa inventou uma geladeira que não precisa descongelar. Aí minha avó pegou aquela geladeira de 30 anos, que no máximo ela levava na funilaria para tirar o ferrugem, e que pintava, um ano a geladeira era vermelha, o outro era azul, a grande novidade era essa, não é? Mas ela pegou essa geladeira, botou num depósito e comprou uma geladeira que ela não precisava mais congelar toda semana, porque o capital investiu na pesquisa e que bom nos deu qualidade de vida. A geladeira não precisa mais descongelar. Aí o capital pegou e disse assim, olha, agora tem uma geladeira que além de não descongelar, ela também não enferruja. Ela é feita de um novo material. Minha avó vendeu a geladeira que não descongelava e comprou uma que não descongela e não enferruja. Aí o capital foi e descobriu que era possível geladeira que economizava mais energia. Aí minha avó foi, vendeu a geladeira, comprou uma que não descongela, não enferruja e economiza energia. Aí o capital foi, inventou uma geladeira que não precisa abrir o gabinete para tirar a água gelada. Tira por fora.
Ela vendeu e comprou, e até hoje minha avó está comprando geladeira. Então é isso que o capital faz com o conhecimento. Essa é a inovação preconizada pelo capital. É a ideia que vira produto, é o produto que vira dinheiro, que vira riqueza. Riqueza que não se distribui para todos, que fica numa pequena minoria. Veja a tão decantada educação inclusiva, não é? Sim. O capital investiu na pesquisa e a pesquisa descobriu que aquela criança Down, se ela tomar a droga química e fizer o acompanhamento terapêutico, ela consegue uma vida regular e ela não vai morrer aí nos 13, nos 14 anos. O capital descobriu uma droga que aquela criança que tem ataque de epilepsia, ela pode se controlar. O capital descobriu que é possível uma pessoa bipolar também tomar uma droga a equilibrar seu neurônio se viver. O capital descobriu que é possível dar uma qualidade de vida ao cego e ter ferramentas. E aí nós inventamos a educação inclusiva. Nós falamos em incluir. Incluir aonde? Incluir no capital. É incluir na escola? É incluir nos processos educacionais? Não, necessariamente não. Não é? O capital descobriu que se a gente dissesse que a escola é a extensão da família, mamãe vai para o trabalho ajudar no orçamento familiar, porque a mamãe ajuda. Quem provém é o papai, a mamãe só ajuda. Embora trabalhe tanto quanto mais, não é? Mas o menino vai para a escola e vai ficar com a tia. Vai ficar o dia todo na escola, vai fazer o berçário, vai obrigar a educação infantil, não é? E aí estão esses depósitos abarrotados de crianças. Então, gente, eu estou falando um pouco jocosamente e um pouco ironicamente, não é que isso é de per si ruim, mas é que a gente tem que ver os atravessamentos disso e fazer a crítica. Sim. Porque isso vai nos ajudar a repensar qual é a escola que nós queremos. E os seres humanos que nós estamos ajudando a produzir com essa escola que queremos, com uma obrigatoriedade de 4 anos na escola. E são temas muito importantes de serem pensados. E inverter essa lógica da educação inclusiva, como o senhor fez aqui, né? Porque a educação inclusiva parece que se tu não aceita ela como ela vem para a escola, parece que tu não é um sujeito inclusivo, né? Tu está tendo preconceito com relação aos sujeitos. Mas quando a gente coloca nessa lógica do capital, que o senhor também colocou aqui, a gente começa a pensar justamente isso, né? E também numa outra questão que o senhor levantou aqui a respeito do apertar parafuso. Então eu quero sim que aquele sujeito viva mais, mas eu quero para que ele viva com a sua família e seja um ser humano no mundo, ou eu quero que ele seja um trabalhador apertando parafuso. É que nós falamos ter uma vida produtiva maior, não é? E nós vamos aumentando, nós vamos dificultando a aposentadoria, nós vamos jogando, empurrando com a barriga. Sim. O senhor levantou um tema que a gente tem até feito algumas pesquisas a respeito disso, que é o tema do projeto de vida. Né? Essa disciplina que veio como a mais importante do novo ensino médio, né? E que está em todos. Ela entrou aqui no município de Pelotas a partir do 5º ano, as crianças têm projeto de vida, né? E ela deve se tornar cada vez mais complexa no ensino médio, a ponto de os alunos terem um planejamento ao final do 3º ano para a sua própria vida, né? E eu vejo, assim, pelo conteúdo que ela deve desenvolver na escola, que ela trabalha com muitos temas da filosofia. Ela se apropria de temas que sempre foram temas próprios da filosofia, mas ela não aprofunda como a filosofia faria, ela não levanta as questões como a filosofia faria, e ela tem uma vertente muito mercadológica, né? E eu acho que é aí que reside o bicho, porque
a gente não pode pensar a filosofia como autoajuda, né? Sim. E nem aquela coisa, faça você mesmo, não é? A filosofia, sim, tem tudo a ver com o projeto de vida. Mas não se a gente pensar projeto de vida como condição empreendedora. Mas se a gente pensar projeto de vida como um falar de mim para mim, um situar-me no mundo e um colocar-me numa disposição existencial de abertura para esse fenômeno chamado vida. Não é? Veja um exemplo para mim muito caro, que é o exemplo das filosofias existenciais, mas particularmente de Jean-Paul Sartre. Não é? Sartre foi um grande militante do Partido Comunista, uma pessoa muito importante na estrutura de militância do partido, não é? Mas num determinado momento da vida, Sartre ele faz uma releitura da tese freudiana da consciência, não é? A questão cartesiana do eu penso, logo eu existo, e ele se depara com a ideia de que, gente, a condição material, ela é uma condição suficiente, mas ela é uma condição necessária, mas ela é necessária e suficiente. Sartre vai entender que não. Que não. Por quê? Porque as pessoas dentro do mesmo partido se dividem, se matam. Porque as pessoas que alcançam o ideal material de vida se frustram, se deprimem. E aí Sartre vai perceber que é um fator que é inerente ao próprio sujeito humano, que é a sua existência, que é a sua escolha pela sua própria vida. Ele tem que se escolher, ele não pode ser escolhido pelos outros. É aquela coisa, outro dia eu escutei, alguém disse, mas eu tenho que ser grato à minha vida, eu nem pedi para nascer, eu nasci, então eu tenho que ser eternamente agradecido. Tenho. A vida é uma dádiva, mas a vida não é minha. Nem a minha vida é minha, tanto é que eu vou embora a qualquer momento. Então, eu preciso saber que nem a minha vida é minha para que eu escolha viver. Veja, essa escolha é uma escolha traumática. É uma escolha que eu digo assim, não, mas apesar de não saber o que me espera na esquina, eu quero isso. Eu me escolho, não é? E é nessa faticidade e nessa inconclusão que eu descubro e construo uma experiência daquilo que eu vou chamar de liberdade. Isso é um projeto de vida. Como é que nós vamos trabalhar? É necessário trabalhar com as pessoas para que elas olhem para si, claro que é necessário. Agora, trabalhar projeto de vida como demanda do capital? Trabalhar filosofias como autoajuda? Não é? Não sei. Não é aquele livro que ficou famoso aqui no Brasil, não sei, acho que nos anos 90, que é mais Freud, menos prosaico, Sim. né? Quer dizer, gente, não sei qual é o caminho. O nosso grande problema como filósofos e filósofas é que ainda bem que nós não temos receitas, né? Nós não temos soluções. Nós vamos tateando, aprendendo, acreditando. Agora, eu sou do pensamento assim. Outro dia eu encontrei alguém que escreveu no fim do dia, um dia a menos. E eu botei no meu zap, nunca um dia a menos, sempre um dia a mais. Eu não quero um dia a menos para viver, eu quero um dia a mais. E o dia que termina é o sinal que um dia a mais vai começar. O que é que espera nesse dia a mais? Não sei, mas estou aberto para ele. Sim.
vamos experimentá-lo. Professor, que alegria conversar com o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que os nossos alunos lá da especialização em ensino de filosofia vão gostar muito da sua conversa conosco aqui. Gostaria de ter lhe pedido que o senhor recomendasse alguns livros, gostaria de ter lhe conversado sobre alguns outros temas que estavam aqui, mas eu gostei muito do rumo que tomou a prosa. Mas você tem meu zap, a gente vai continuar conversando, não é? E estou à disposição. Bem, então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Um prazer. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa entrevista. Espero que vocês tenham aproveitado e nos encontramos numa outra oportunidade. Muito obrigada. Boa noite.